Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é Herança do Mestre. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Caridade para com os criminosos. Capítulo 11, Caridade para com os criminosos, Herança do Mestre, que é no livro Escrínio de Luz. Vamos fazer o circuito completo e convidamos você para fazer o Evangelho com a gente. Aliás, esse é o objetivo do Evangelho no Lar. Muita gente é a única pessoa que professa o Espiritismo na casa, no lar, então não tem com quem fazer, faz com a gente, liga o celular, né? Vai assistindo aí no dia que você quiser. A gente solta o vídeo sempre às quartas-feiras, mas você faz no dia que você quiser, usa o nosso Evangelho, a gente faz oração, leitura edificante, que é o livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, hoje Herança do Mestre, a lição que caiu. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Caridade para com os criminosos, foi o item que caiu. Depois a gente faz a fluidificação da água, eu faço a minha, você faz a sua aí, claro, com os mentores fazendo, a gente é apenas instrumento, né, para essa fluidificação da água, e já é a oração final. Então a gente faz o circuito completo do Evangelho no Lar, meia horinha em que a gente recebe a visita de Jesus à nossa casa e principalmente a nossa casa se torna uma embaixada, vamos usar esse termo, uma embaixada do plano espiritual na nossa casa, né? Isso é muito importante. Vamos lá? Vamos estudar? Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, comentar, né, dar o joinha, ajuda muito, porque aí o YouTube e o Facebook recomendam, sugerem esse vídeo para outras pessoas e pode cair nas mãos de alguém que não tem como fazer o Evangelho, né, sozinho em casa. De repente vai fazer. Você vai fazer uma grande ajuda, né, para a divulgação da doutrina espírita e para ajudar as pessoas a fazerem o Evangelho no lar, né? Só dando um joinha ajuda, né? Então tá, vamos lá. Vamos elevar então o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores que nos auxiliam, nosso guia espiritual ou anjo da guarda, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos fazer o Evangelho no lar e termos a Sua presença em nossa casa. Gostaríamos de começar, Senhor Jesus, agradecendo, como a gente sempre faz, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, por tudo de ruim que também aconteceu na última semana, porque a gente sabe que isso é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso engrandecimento. Que seja, Senhor, cada vez mais de coração e não só de lábios, esses agradecimentos. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de agradecer a presença dos mentores aqui na nossa casa, dos benfeitores espirituais, agradecer o empenho do nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, que tanto nos tem auxiliado também durante todos esses anos. Agora, Senhor, gostaríamos dos pedidos. E o primeiro deles é que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de ser útil, o desejo de servir, o desejo de tê-lo em nossa casa como nosso convidado nesse dia do Evangelho no lar. E que a nossa intenção, pelo menos nesse momento, boa, possa fazer com que a sua presença em meio a nós amplie ainda mais o nosso desejo de fazer o bem. Muito obrigado por tudo isso, Senhor Jesus, pois temos certeza, evidentemente, de que tudo é absolutamente verdade. Somos mais de um, somos dois, no mínimo meu anjo da guarda e eu, não é? Reunidos em Teu nome, e por isso sabemos da Sua presença em meio a nós e já agradecemos de novo. Por isso, um beijo no coração, Senhor Jesus, e que assim seja. Vamos lá então. Primeiro a leitura edificante. A água fica aqui, nós vamos fluidificar no final, tá bom? Então vamos lá, leitura edificante. Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Herança do Mestre. Vamos ver qual foi a herança que Jesus deixou para a gente, né? Então vamos lá. Perdoa 70 vezes 7 cada dia. Esquece todo o mal. Serve sem recompensa. Não amealhes riquezas, não junte riquezas acessíveis à traça ou à inconsciência de malfeitores. Procura a verdade para que a verdade te encontre.
Bate à porta da luz através do esforço reiterado no bem, a fim de que a luz te responda. Tem ânimo no círculo de todas as vicissitudes. Persevera na bondade até o fim. Se teu irmão exige a caminhada de 1000 passos, avança 2000. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Ora pelos que te perseguem. Ajuda os adversários. Não permitas que a treva te domine. Abençoa os que te caluniam. Seja a claridade do mundo que espera do teu concurso, da tua ajuda, uma vida melhor. Compadece-te dos doentes. Auxilia as crianças e os velhos. Não recuses o copo d'água ao sedento. Divide o teu pão com o vizinho necessitado. Cura os enfermos e ensina-lhes a direção do reino de Deus. Não desencorajes o companheiro. Sacrifica-te pelo engrandecimento comum. Abre o coração aos avisos celestiais. Ouvida, esqueça todas as vacilações. Crê no poder divino e santifica-te nas boas obras. Seja o abençoado servidor de todos. Não procures os primeiros lugares nas assembleias, mas aprende a ser útil em toda parte. Ama o próximo até o sacrifício, porque perdendo a vida em favor dos outros, ganhá-la-ás abundantemente na eternidade. E, se abandonado de alguns, em tua devoção à justiça, receberás a glória de partilhar as alegrias da família universal. Eis, meus amigos, alguns tesouros da herança sublime do Mestre crucificado, cuja suprema renunciação hoje lembramos. Usemos semelhantes valores em todos os ângulos do caminho evolutivo e o Senhor estará conosco tanto quanto necessitamos permanecer com Ele. Segundo Júlio Dantas, em Rosas de Todo o Ano, a felicidade é qualquer coisa que depende mais de nós mesmos do que das contingências e das eventualidades da vida. Olha, se nós pegarmos a história sem medo de errar, se nós pegarmos a história do mundo, a história da humanidade, e buscarmos todas as ideias de todas as tribos, de todos os povos e de todas as épocas, a ideia de Deus, ou dos deuses que surgiram, em todas elas nós vamos encontrar sempre na divindade os mesmos defeitos que nós temos, as mesmas dificuldades que nós temos, e crueldade. Por incrível que pareça, tem crueldade em todas as ideias de Deus, inclusive na ideia de Deus judaico-cristã, do Deus dos exércitos, do Deus que pune, do Deus que, para testar o Abraão, mandou ele matar o próprio filho. Tá certo que depois ele recuou e falou, não precisa, você mostrou seu valor, tal. Mas e o desgaste psicológico que foi feito com Abraão? O que fez com Jó? Só para provar a fé. Quer dizer, tem uns requintes de crueldade, umas coisas tolas atribuídas à divindade, inclusive na ideia judaico-cristã. Todos os deuses sempre têm ira, sempre têm raiva, né? O Deus do Velho Testamento, ele destruiu o mundo com um dilúvio. Não existiu o dilúvio, evidentemente, que nem tem água para cobrir tudo. A terra não tem, né? Mesmo se derreter os polos. Mas enfim, e não foi o caso, né? Então não tem como ter tido o dilúvio. Mas enfim, na ideia, destruiu o mundo todo. Porque a Eva deu uma maçã para o Adão, expulsou de lá, e todos nós estamos com problema até hoje. O chamado pecado original não tem nada a ver com Adão e Eva. Porque no frigir dos ovos somos todos heranças da família de Noé. Porque os que eram de Adão e Eva morreram todos, ficaram só Noé e a família de Noé. E deu 8 bilhões de pessoas falando língua diferente, com rosto diferente, com cor de pele diferente, a partir de Noé, né? Que absurdo, né?
A partir de Noé, nós temos chineses, japoneses, indianos, nós temos a raça branca, nós temos a raça negra, nós temos os vermelhos, os ocidentais, orientais, tudo a partir de Noé. Evidentemente que não foi assim, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a ideia de Deus, de divindade, de ser todo-poderoso, etc., sempre teve crueldade, sempre teve mais defeitos do que a gente. O único ser divino, divino no sentido de ser mais perfeito que já habitou a terra, que é Jesus, é o único. Jesus é o único que veio falar de amor, que veio falar de perdão, de esquecimento do mal, de abnegação, de eu me doar a outra pessoa sem esperar absolutamente nada. Jesus é o único da história da humanidade. Não só ele dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas é a única divindade, divindade no sentido de ser mais perfeito que habitou a terra, repito, porque ele não é Deus. É um espírito que foi criado como nós fomos criados, simples e ignorantes, e chegou até onde ele está por evolução e esforço próprio. Não na Terra, evidentemente, que aqui ele encarnou uma vez só, mas fez todo o processo evolutivo até a perfeição. O que nós precisamos entender? Que a primeira vez na história do mundo em que uma divindade falava exclusivamente de amor foi Jesus. Por isso ainda é tão difícil para a gente fazer o que ele fazia. Por isso é tão difícil. Por isso os ateus estão mais próximos de Jesus do que aqueles que acreditam em Deus vingador, Deus punitivo, Deus que faz diferença entre as pessoas. Há uma corrente muito grande de religiosos hoje em dia, cujas religiões estão extremamente maculadas pelos inimigos do Cristo e por isso não são cristãs, apesar de se dizerem, mas não são cristãs. São religiões que ficam apegadas ao Velho Testamento e entendem um Deus que faz privilégios. Se você puxar o saco de Deus, se você bajular Deus, ele te coloca no céu, e o outro, sendo bom ou não, não vai para o céu, porque não é bajulador. Um Deus infinitamente bondoso e justo não faria isso, como não faz, né? Até porque nem existe céu. Então veja que importante nós entendermos que o maior espírito que já encarnou na Terra para servir de guia, para guiar a gente e modelo, a gente tem que copiá-lo, enviado por Deus, foi Jesus. E ele só falou de amor. Que os bens materiais têm que ficar em segundo plano, que eu não tenho que ficar, evidentemente, sendo irresponsável, mas que eu não tenho que ficar guardando assim uma quantidade me privando das coisas e privando do auxílio às outras pessoas, porque estou guardando, amealhando tesouros, por exemplo, né? E começa a herança do mestre, começa em perdoa 70 vezes 7 cada dia. O 70 vezes 7 é uma expressão que quer dizer infinitamente, né? A época quer dizer sempre, quantas vezes forem necessárias. Porque Pedro fala, devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Né? Até hoje usam muito, tem 77 isso, tem 77 aquilo, tem 7 vezes isso, tem 7 vezes aquilo, então aí tem muita superstição em volta. Mas o fato é que 70 vezes 7 significa indistintamente e sem contagem, né? Aqui o Emmanuel colocou, perdoa 70 vezes 7 cada dia, são 490 vezes. Se você conseguir perdoar 490 vezes por dia, tá ótimo, tá ótimo. Não precisa nem ser indistintamente, tá ótimo, 70 vezes 7 dá 490. Perdoa 490 vezes por dia, tá ótimo, faça isso e já vai estar suficientemente elevado. Você vai estar suficientemente elevado e vai estar suficientemente próximo do mestre, seguindo o mestre. Já é um grande caminho. Aliás, sabendo que o perdão começa com a não vingança. É ali o primeiro passo importante para o perdão, e o começo do perdão é não vingar-se.
não revidar. Evita revidar, que você já está dando um passo enorme para o perdão. É assim que começa. E toda caminhada longa começa com o primeiro passo, né? E o primeiro passo para o perdão é não revidar, não se vingar. Aí fica um pouco difícil, a gente já pensa, quando caímos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. Já é um pouco difícil porque nós somos egoístas. E aí o item que caiu, que é o item 14, é caridade para com os criminosos. Aquilo dá até um desespero na gente só de pensar, só no título. Quando caiu eu falei, ai. Porque é algo que a gente não quer. Porque a gente quer ser a palmatória do mundo. Eu demorei um pouquinho para entender o que significa esse termo. A gente quer ser a palmatória do mundo. Eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para entender esse termo, que quer dizer o seguinte: eu me acho no direito de julgar todas as pessoas e de condenar todas as outras pessoas. Um criminoso cometeu um ato, a justiça tem que puni-lo, evidentemente. Como a justiça nos alcança em qualquer coisa que a gente fizer, porque nenhum J da lei, que é um pinguinho, nenhum J da lei ficará sem punição, já dizia Jesus. Ou seja, tudo que eu fizer de errado, seja lá o que for, eu vou responder por aquilo, vou ter que consertar. Isso é óbvio. E evidentemente que a justiça dos homens, a justiça da humanidade, evidentemente deve ser cumprida. Se eu não concordo com uma lei, eu me articulo com um grupo de pessoas para mudar essa lei. Me envolvo para mudar essa lei, mas enquanto ela estiver em vigor eu tenho que cumpri-la, concordando ou não com ela, porque eu sou cristão. E Jesus foi muito claro quanto a isso, principalmente na passagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certo? Então eu estou no mundo, tenho que me submeter às regras do mundo, mas não tenho que ser do mundo. E aí que entra caridade para com os criminosos. Item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos,
para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Que morra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia. Iria lamentá-lo. Iria considerá-lo um doente bem digno de piedade. Iria lhe estender a mão. Em realidade não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, em Havre, 1862. Olha, algumas coisas que nós precisamos considerar aqui que são importantes. Primeiro, nós não temos condições, e Isabel fala aqui claramente, nós não temos condições de fazer exatamente como Jesus faria, estendendo a mão, abençoando, etc, etc. Mas nós temos condições de fazer uma oração pelo criminoso, visitá-lo nas cadeias, levar um pouco de paz naquele ambiente horrível. Dá para fazer. Se queremos fazer, não sei. O que me chama a atenção também de uma das falas da Isabel de França é que tem muitos crimes que nós cometemos que nós não fazemos ideia que os cometemos e que as leis da terra não nos atingem. Por exemplo, assassinar a reputação de alguém, falando mal dele, inventando uma calúnia. Há casos extremos, claro. Teve um sujeito que foi agredido ao lado da filha em um shopping recentemente, não sei se vocês viram. Foi agredido violentamente por um grupo de pessoas porque surgiu uma fake news, uma notícia falsa de que ele era o estuprador. Ele estava com a filha e não tem absolutamente nada com isso. A menina ficou traumatizada, é uma criança, ficou traumatizada com aquela situação, porque surgiu uma notícia falsa, uma fake news, de que ele era estuprador. Certo? Recentemente um sujeito também foi preso porque uma mulher disse que ele havia estuprado a filha dela. Ele foi preso, foi jogado numa cadeia, passou por todas as dificuldades terríveis que estupradores passam na cadeia. E aí, quando foi para o julgamento, ele foi preso em flagrante, quando foi para o julgamento, ela começou a se contradizer e, por fim, admitiu que estava fazendo aquilo por vingança e que não aconteceu. Esses são os casos extremos da notícia falsa, são os casos extremos da inverdade, do falar o mal dos outros, da maledicência. Mas quantos casos que nós fazemos diariamente, por exemplo, quantas reputações que nós matamos, quantas esperanças que nós matamos, quantas pessoas nós matamos por dentro com a nossa toxicidade. Quantas vezes eu destruo as pessoas que estão à minha volta, única e exclusivamente, psicologicamente falando, única e exclusivamente para que eu me sinta superior. Isso principalmente em relacionamentos.
o meu mau humor, quanto mal faz ao outro e a mim mesmo, e eu não faço ideia de que isso está acontecendo. E é um crime grave contra o meu corpo e contra o meu irmão, entre outras situações. Gentileza, precisamos ser gentis. Quando eu me obrigo a ser gentil, eu estou finalmente lutando contra a minha vaidade, que é o mal do século XXI, a vaidade. Ser gentil é um bom antídoto, porque a gentileza faz com que eu perdoe mais fácil. A gentileza faz com que eu esqueça o mal. Quando eu julgo um criminoso e aponto o dedo, eu estou esquecendo que eu tenho tantos débitos quanto ele. Eu posso não estar fazendo isso que ele fez nessa vida, pode ser que eu não esteja fazendo, mas já fiz. E principalmente quando a gente vê atos de criminosos que nos dão uma dor enorme aqui dentro, que eu falo, meu Deus, como é que ele foi capaz de fazer um negócio desse? E me dá uma revolta gigantesca aqui dentro. Via de regra, o Fábio disse que todas as vezes, não. Via de regra, o que eu tenho é uma aversão que eu criei aqui dentro naquele mal que o outro está cometendo. Como é que eu crio aversão aqui dentro mesmo? Erro, arrependimento, expiação, que tem a função de criar aversão aqui dentro para não cometer mais aquele erro quando eu for colocado à prova. E eu tenho que reparar o erro, não é assim? Então veja bem, se eu tenho uma aversão muito grande aqui dentro a um determinado crime, se eu já tenho essa aversão e sou incapaz de cometê-lo, portanto, já o cometi, já me arrependi, já expiei, já fui colocado à prova. Não sei se já reparei ainda, mas já pelo menos 4 dos dedinhos eu passei. Que cara de pau, não? Que coisa mais terrível, que soberba julgar o outro por algo que até pouco tempo atrás você fazia. Por isso que a herança do mestre é perdoar 70 vezes 7 a cada dia. Porque eu também preciso dessa indulgência. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. A Terra está passando por esse período de passar de provas e expiações para a regeneração. Nós estamos passando. E muitos não terão mais espaço aqui na Terra, é verdade. Não porque querem fazer uma limpa na Terra e vai ter um grande tribunal e falar assim, você não serve. Vai para outro planeta. Não. Acontece que quando, a partir agora de 2025, os espíritos de outras dimensões que já estão nascendo na Terra desde 1970 virão em muito maior número a partir de 2025. E então a Terra começará a ter não só mudanças físicas internas, né, com o perispírito dessas pessoas um pouco diferente. Então mudanças internas acontecerão, não só as mudanças físicas, mas nós vamos mexer na balança. O que vai acontecer? Hoje na Terra nós temos mais maus do que bons, e os bons tímidos e quietos, e os maus fazendo um grande barulho. Então nós temos não só mais maus do que bons, mas a impressão de que não tem bom nenhum na Terra, ou que são muito pouquinhos. Com o nascimento dessas pessoas a partir de 2025, a balança vai inverter. Nós teremos mais bons do que ruins, e bons ativos, bons que realmente vão mudar toda a psicosfera da Terra e vão mudar toda a psicosfera dos umbrais também, porque o umbral é feito da matéria mental que nós encarnados geramos, não é? Então vai mudar até a situação vibracional dos umbrais também vai mudar. E a Terra vai passar para a regeneração. O que significa que, com essa mudança toda, vai haver um monte de espíritos que não têm condições de ficar aqui, porque a Terra mudou. E aí, por eles não terem condições de ficar aqui, condições perispiríticas, condições morais de ficar aqui, eles serão levados para um mundo em que eles podem ficar. Então não é expulsão porque não prestam, não é porque Deus vai jogá-los fora, não é nada disso, é simplesmente por uma situação de que não dá para ficar
nesse lugar, tá? Um exemplo bobinho, não é assim, mas só para a gente fazer de conta, vai que é assim. Então nós estamos bem aqui, respirando normal. Aí vamos imaginar que quem deu uma evoluída vai receber um tubo de oxigênio. E quem não evoluiu não recebe esse tubo de oxigênio. E aí vai encher de água toda a Terra. Um exemplo bobinho. Não vai acontecer isso, hein? Pelo amor de Deus. Mas enche. Quem consegue respirar embaixo d'água que tem o oxigênio fica. Quem não tem condição é levado para um lugar para respirar em terra firme. Entenderam a comparação? É nesse sentido, tá? Ou seja, os espíritos atrasados não conseguirão ficar aqui na Terra porque não terão como ficar aqui na Terra, porque a Terra mudou e eles não vão, a Terra vai ter mudado, e eles não conseguirão permanecer aqui. É isso que vai acontecer quando o planeta passar de provas e expiações para regeneração. E está acontecendo isso já. Só que até que isso aconteça, espíritos muito atrasados, extremamente atrasados, vão ter as suas últimas oportunidades de encarnar na Terra para ver se conseguem dar essa evoluída suficiente para ficar aqui. Porque Deus é infinitamente bondoso, sim, infinitamente justo, então tem que dar a última oportunidade para eles, como deu para nós, como dá para todo mundo. Então, justo e misericordioso, que faz com que essas oportunidades surjam, unindo o útil ao agradável. Ou seja, nós que estamos aqui vamos passar pelas provas de conviver com eles, imaginando que nós somos os bonzinhos, né? Nós vamos conviver com eles e temos a oportunidade de sermos caridosos com eles, para que talvez essa caridade, essa oração, essa forma de vibrar por eles os ajude a modificarem-se e permanecerem na Terra. Então, a bondade e a justiça divinas permitem a última encarnação. A misericórdia permite que tanto nós que aqui estamos e eles possamos juntos evoluirmos ainda mais com a convivência e, evidentemente, nós que já aprendemos um pouquinho sobre o Cristo, que nós já aprendemos um pouquinho sobre o amor e já temos essa herança do Mestre, que nós possamos perdoar 70 vezes 7 cada dia, esquecer todo o mal, servir sem recompensa, assim sucessivamente, tudo aquilo que a gente leu agora há pouco do livro Escrino de Luz. Fácil? Não. Impossível? Não. Basta perseverança. É isso. Vamos fluidificar a água. Eu fluidifico a minha. E vocês... Oi, ninguém. E vocês fluidificam de vocês aí. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Por que então que a gente estica a mão? Porque para muitos de nós que não temos o conhecimento total de que os fluidos entram aqui pelo nosso chakra coronário, metaboliza em nós e sai do meu perispírito para a água, quem não tem toda essa certeza, né? Então usa a mão e sai pelas terminações nervosas, tá tudo certo, tá? Ah, é um apoio, é uma muleta? Usa. Muleta tá aí para usar, então usa, né? Precisa? Não. Eu sei que não precisa? Sei. Mas e aquelas pessoas que não sabem ainda? E que precisam desse apoio? Então vamos fazer com a mão. Precisa destampar? Não, porque o fluido é etéreo, ele passa por tudo, não precisa destampar nada, tá? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus, pensando nele, como a gente conhece. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores, nosso querido guia espiritual, nosso muito obrigado pela visita, nosso muito obrigado pela presença de vocês em meio a nós. Temos mais um pedido, Senhor Jesus, nesse momento, que o nosso pensamento seja o elo entre o Senhor e os benfeitores e a água, que o nosso pensamento possa promover o menos entrave possível, que as nossas imperfeições sejam o menor entrave possível, para que os fluidos possam chegar até essa água e transformá-la em líquido refazedor de perispírito e também reestruturador de corpo físico, na medida, evidentemente, do planejamento encarnatório de cada um de nós. Mas hoje, em especial, Senhor Jesus, gostaríamos de pedir ao Senhor
que além de não olhar as nossas imperfeições, que o Senhor acrescentasse um pouquinho, desse-nos um acréscimo de sua misericórdia, permitindo que os benfeitores espirituais e o seu carinho possam fazer com que essa água seja verdadeiramente um remédio absurdamente salutar para o refazimento do corpo físico das pessoas mais necessitadas que pensamos nesse momento, cada um de nós pedindo de coração aberto. Sabedores, Mestre querido, de sua presença em meio a nós, sabedores do seu acréscimo de misericórdia, do seu amor para com cada um de nós, já vos agradecemos por isso, de coração. Gratidão estendida a cada um dos mentores, benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, em especial seu Otávio, meu guia espiritual. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E assim, Jesus, até a próxima semana, quando aguardamos ansiosos pela visita mais uma vez à nossa casa. Beijo no coração e que assim seja. Meus amores, é isso. Na semana que vem a gente volta com mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, visita de Jesus à nossa casa. Beijo enorme para você que fica. Eu sou Fábio Pereira. Até quarta-feira.